Todo mundo sempre fala que o posicionamento do Centrão é orientado pelos seus interesses de poder. Porque esse grupo é um grupo que não tem convicções ideológicas muito marcadas. Eles são um grupo chamado de fisiológico, um grupo para o qual as convicções não são assim tão rígidas. Uma galera que demonstra certa flexibilidade diante da possibilidade de nhaque, morder um naco maior do dinheiro público. Eu acabei de ver um meme na internet dizendo que a NASA já descobriu milhares de planetas e a gente tá no único que tem um Bolsonaro. Triste, né? Aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Antes da gente começar, eu queria só dar um recado para vocês. Nesse vídeo a gente vai falar sobre impeachment e eu devo estar falando aqui com alguns dos meus alunos no Manual da Política Racional. Eu disponibilizei para vocês 2 aulas extras inéditas sobre impeachment, então corre lá para assistir esse conteúdo que está na área do aluno de vocês. E para quem não conseguiu aproveitar as inscrições do Manual da Política Racional, quando a gente lançou, eu reabri as inscrições por um período curto de tempo. Então, eu vou deixar aqui o link para vocês, se vocês quiserem acessar todo o conteúdo do manual e também essas aulas sobre o impeachment, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Mas, bora falar de Centrão? Todo mundo sempre fala que o posicionamento do Centrão é orientado pelos seus interesses de poder. Eles são os bichinhos da lâmpada, bichinhos da luz, que eu já contei aqui para vocês. A luz é o poder. Então, se a lâmpada na qual eles estão agora, que eles estão rodeando agora, se apaga e outra acende, ou seja, se o poder muda de mãos, eles trocam de lâmpada. Hoje eu vou propor olhar com mais cuidado para esse grupo e pensar quais são esses interesses. O Centrão quer estar perto do poder. Estar perto do poder é bom porque se você dá pitaco nos rumos do país, você pode fazer isso de um jeito que te traga também muito dinheiro, entendeu? Que atenda aos seus interesses pessoais, o pacote completo. Porque esse grupo é um grupo que não tem convicções ideológicas muito marcadas. Eles são um grupo chamado de fisiológico, um grupo para o qual as convicções não são assim tão rígidas. Uma galera que demonstra certa flexibilidade diante da possibilidade de nhaque, morder um naco maior do dinheiro público. E aqui uma observação, tá? A flexibilidade em si não é um problema, a democracia tem que ter conversa, a gente precisa ser flexível, mas o interesse do parlamentar que age como mandatário, ou seja, como representante do eleitor, deve ser o interesse público e não o interesse dele. Flexibilidade para negociar democraticamente em prol de um país mais justo e próspero, legal. Flexibilidade para garantir benefícios pessoais, não legal. Hoje, o Centrão é o esteio de sustentação do governo Bolsonaro. O Bolsonaro, aliás, que se apresenta como defensor de uma ideologia super firme, mas cede a qualquer coisa para proteger a si e a família, tá? Imagem não é tudo. Mas voltando, o Centrão tá com o Bolsonaro. O seu líder, o Arthur Lira, tá sentado em mais de 130 pedidos de impeachment e não sai de lá, lógico, porque o seu grupo vem conseguindo cada dia mais poder, prestígio e influência. Quanto mais fraco o Bolsonaro fica, mais alto fica o preço do Centrão. O Ciro Nogueira, que é companheiro de partido do Arthur Lira, está sentado agora no Ministério, é ministro-chefe da Casa Civil. Me digam aí, por que eles sairiam desse barquinho agora? Vocês vão me dizer, porque tá ruim para o Brasil? Percebam por que é importante falar de flexibilidade contrapondo o interesse público ao pessoal, né? Pode estar ruim para o Brasil, mas não ruim para mim. Eu, particularmente, acho que a gente vivendo em sociedade precisa pensar que o mal da nossa nação é necessariamente um mal pra gente, tá? Mas o meu jeito de pensar não é o jeito de todo mundo pensar e tal. Outro ponto importante, pensem aqui comigo, vender traição é muito mais caro. Eu já falei isso pra vocês aqui no canal. Se você já se coloca como oposição hoje, o teu custo na hora da troca de poder é mais barato. Vocês não concordam? Porque você já tá na pista, já disse sim. Mas se até hoje, depois de tudo que o Brasil vem passando nos últimos 3 anos, você continua se dizendo leal ao presidente, quando você for finalmente mudar de lado, você custa mais caro. O seu preço, o seu valor aumentam. Para o Centrão, não é interessante o impeachment agora. Quando a gente estiver mais perto de 2022 e o Centrão tiver que decidir qual vai ser a sua canoa, ele vai poder cobrar alto porque ele vai fazer um movimento de abandonar um ainda aliado. Olha, candidato de oposição que segundo as pesquisas vence o Biroliro, eu quero muito te apoiar, mas você está me pedindo para atrair o meu grande amigo Bolsonaro. Subiu o preço. Com o Bolsonaro fraco, dá para cobrar muito agora, para se manter fiel, e cobrar muito depois pela deslealdade.
Só vitória. Logo depois das manifestações golpistas do 7 de setembro, a gente teve a surpresa de ver o Gilberto Kassab, presidente do PSD e um dos principais operadores políticos do país, falando concretamente sobre a possibilidade de impeachment. Vocês lembram do Kassab? Aquele que era ministro da Dilma e não desarrumou nem a gaveta para virar ministro do Temer? Quem era presidente mudou, mas o Kassab continuou lá. Comecem a prestar atenção também em quem não faz o show no picadeiro, mas está comandando o circo atrás das cortinas. Nem sempre as personagens mais famosas são as personagens mais importantes. Enfim, o partido do Kassab, o PSD, logo depois do 7 de setembro, saiu para dizer que ia criar uma comissão de avaliação permanente da questão do impeachment, dias depois, após a carta escrita pelo ex-presidente Michel Temer e assinada pelo Bolsonaro, o Kassab mudou de ideia. No podcast da Malu Gaspar para o Globo, o Malu Tá On, ele disse claramente que ficou muito mais tranquilo. Ora, vamos lá, o Gilberto Kassab nunca perdeu um dia de sono com nada disso. Quem perde sono sou eu, é você. É verdade que depois do 7 de setembro a chapa esquentou. Teve uma galera que falou, calma aí, porque vamos lembrar que o caos interessa muita gente, mas o golpe em si não, né? Porque depois do golpe não tem mais congresso, não tem mais operar política, não tem mais nada. Aí essa galera que tá contando carta perde tudo. Para lidar com quem pratica bullying como o Bolsonaro, funciona melhor a tática dele mesmo. Quando ele tomou de volta um grito de quem, ao mudar de ideia, poderia colocá-lo numa situação delicada, ele recuou. Com esse calma aí, o Bolsonaro ficou aflito porque ele ia terminar segurando a batata quente sozinho. O Bolsonaro ficou morrendo de medo, ele tá com medo. Foi por isso que ele assinou a carta. Não foi cálculo político, não foi uma jogada, ele não é o bonzão. Eu já falei para vocês antes, o Jair não dorme à noite há muito tempo. Parem de cair em lorota, bolsolovers queridos. Vamos raciocinar aqui um pouquinho, tentando nos colocar no lugar de quem opera o poder, pensando no cálculo do impeachment. Impeachment é matemática, precisa de um Arthur Lira para sair de cima dos pedidos e 342 votos na Câmara para abrir um processo. Num cálculo eleitoral, para quem que não é interessante o impeachment? Me parece que para o PT. Segundo as pesquisas, se tudo continuar exatamente como está hoje, o ex-presidente Lula deve ganhar as eleições no ano que vem. A dúvida é só se as coisas continuam exatamente como elas estão hoje até lá, né? Um ano é tipo um século em Dias Brasil. Para quem o impeachment seria bom, agora pelo menos, para a terceira via, seja lá quem for, né? A terceira via seria bom. E eu particularmente acho, embora possa ser meio controverso, que o impeachment também é bom para o Bolsonaro em termos de narrativa. Ele já sabe que ele deve se lascar na eleição. E o impeachment dá para ele a possibilidade de continuar a fazer papel de vítima e manter esse curral eleitoral mais aguerrido que ele criou. Politicamente, ele tem muito pouco a perder. O problema, no entanto, não está na política. Se o impeachment é político-jurídico, o medo do Bolsonaro me parece ser essencialmente jurídico. Ele está correndo riscos, o de ser preso, ou dos filhos dele serem presos. O que pode estar demovendo o presidente de forçar a própria queda é exatamente esse cálculo jurídico. Imaginem aqui esse diálogo, tá? Alô? Bolsonaro? Tudo bem? Então, você pode até achar que o impeachment te garante o discurso de perseguido, o que seria melhor que sofrer uma derrota acachapante nas urnas em 22. Só que eu não sei se você tá sabendo, mas um amigo me disse que você e seus filhotes estão correndo risco de cana, cara. Pois é, melhor continuar no cargo, não, mas não de qualquer forma, mais pianinho, né? Pra gente te desidratar até 2022, beleza? Eu ia pegar um celular para fazer essa encenação, mas eu esqueci. Como a gente viu essa semana, a terceira via ainda não tem dono. É muito provável que nós tenhamos várias terceiras vias. O Ciro e o Dória parecem estar consolidados, a depender aí das prévias do PSDB. Agora, eu vou propor aqui para vocês uma possibilidade ousada. Conjectura, gente. O ex-presidente Michel Temer, que estava sumidão, né, aparentemente curtindo um sabático, se pintou na semana passada de salvador da pátria, apaziguador-geral da República, o adulto na sala. Se vocês separarem nas redes sociais do ex-presidente, ele pode estar avaliando a possibilidade de se candidatar. Tem story, tem vídeo, tá mais ativo do que eu, e olha que eu sou ativa, hein? Eu fiquei intrigada. Pensem num Bolsonaro concorrendo contra o Temer, o autor da carta. A narrativa dele se enfraquece, não parece?
Porque foi o Temer que ajudou a pacificar após a quase tentativa de golpe. Bolsonaro não pode jogar o Temer na fogueira tão facilmente e manter a pose dele. Porque se ele se submeteu ao Temer no dia seguinte ao das manifestações, simbolicamente ele submeteu ao Temer todo mundo que estava na rua. Aí ele vai falar que o cara é, na verdade, um mau caráter? Seria uma escolha pouco ortodoxa do Centrão, colocar um dos seus como cabeça de chapa, mas é sempre uma possibilidade. E trabalhar para criar um cabeça de chapa pode ajudar a conquistar um bom posto de vice também, eu não duvido de nada. Vocês vão falar, Gabi, nada a ver, ninguém gosta do Temer, ele saiu do governo com uma reprovação altíssima, verdade? Mas o que me fez pensar nessa possibilidade foi que o Temer reapareceu na pauta de maneira muito astuta, ele amarrou o Bolsonaro. E quando ele se apresentou como um apaziguador, ele também pode ser uma possibilidade sedutora para quem está exausto de tanto caos. Pô, não aguento mais discutir política, eu quero alguém que resolva. E aí o cara conseguiu segurar, né, encolerar alguém que a gente estava tentando encolerar há bastante tempo. Não sozinho, a gente vai chegar lá, né, porque, enfim, tem as ameaças aí. Eu não sei se vocês viram, mas rolou um jantar aqui em São Paulo na última segunda, organizado pelo empresário Nagy Narras, que reuniu alguns líderes políticos importantes. O Gilberto Kassab, o próprio Temer, o Paulo Marinho, ex-articulador da campanha do Jair Bolsonaro e vice do senador Flávio Bolsonaro, mas que rompeu com o bolsonarismo ainda em 2019. Tinha mais gente, mas enfim, nomeei esses aí. Nesse jantar, o filho do Paulo Marinho, o André, um humorista, fez imitações ao presidente Bolsonaro de maneira, lógico, bem jocosa. Aliás, eu achei as imitações boas, eu devo que dizer. O vídeo, misteriosamente, apareceu na imprensa e nas redes. E eu digo misteriosamente porque a filmagem foi feita pelo marqueteiro do Temer, o Elcinho Mocco, que, aliás, foi quem escreveu a carta junto com o ex-presidente. Ou seja, o aparecimento do vídeo não é bem um vazamento, foi uma divulgação. Logo veio à tona uma continuação do vídeo com o André Marinho fazendo imitações de outros líderes e até do próprio Temer. Eu digo aqui pra vocês que a minha preferida é a do Ciro, mas enfim, pra dar uma suavizada no mico. O Bolsonaro, na real, não tá nem na posição de se importar com isso. O recado tá dado, entendeu? O Michel Temer e quem ele representa estão com o Bolsonaro no bolso. Eu sei, piada infame. O jantar ali foi uma piada, mas pode estar dando sinais de uma movimentação pra gente prestar atenção. O Michel Temer virou pai buscando filho na escola depois dele ser suspenso por malcriação. O Bolsonaro ficou quietinho. Tá todo mundo tentando fazer isso há quase 3 anos e ninguém conseguiu. Chegou o presidente e o Bolsonaro ficou miúdo. É o que eu sempre digo pra vocês, o poder busca acomodação. Então, resumindo, vamos lá. Quais são as opções do Centrão atualmente? 1. Aderir à tal terceira via. 2. Aderir ao Lula. 3. Ter um candidato próprio. Ou 4. Ficar com o Bolsonaro. Vocês vão concordar comigo que ficar com o Bolsonaro no ano que vem parece uma ideia muito ruim para quem quer permanecer no poder, pelo menos na avaliação de agora. Para o Centrão compor com o Lula ou com a terceira via, ele tem que ter certeza de que esse é o barquinho vencedor. Em 2018, o Centrão errou no cálculo, estava todo mundo com a Alckmin e a conclusão foi que eles passaram um ano mais distantes do poder até o Jair perceber que ele ia ter mesmo que se abraçar com eles, porque sozinho ele não ia conseguir se equilibrar. Eles não vão ou não querem cometer o mesmo erro de novo. A resposta da terceira via, quem vai ser, não vai vir agora, só vai vir no último segundo possível, porque o cenário tem que estar desenhado para o candidato ideal ser escolhido. Essa galera do Centrão que não está nas redes se posicionando não é necessariamente conhecida de todo mundo, embora a gente devesse conhecer. Mas são eles os verdadeiros jogadores de xadrez desse nosso Game of Thrones, eles estão observando. E olha como a gente demora para perceber. Todo mundo achou que o Temer estava curtindo a aposentadoria, escrevendo poesia, e na verdade ele estava lá operando. Ele não conseguiu se conter. É da natureza. Então, na verdade, quem controla o impeachment controla, nesse momento, todo mundo. O Bolsonaro, a terceira via, o Lula. Além de todos nós, claro, que a gente está aqui vivendo as consequências de ter um presidente absolutamente incompetente. O cálculo, se vai ter impeachment ou não, passa por todo mundo pensando o que vai ser melhor para eles em 2022. Tem gente preocupada com o estado do Brasil agora, imediatamente? Claro que tem, mas não gente suficiente para impedir o presidente. Se o Centrão achar que em 2022 vai dar Lula, ele segura o impeachment,
deixa o Bolsonaro ali queimando, em fogo baixo, e se alia ao Lula na véspera das eleições. Trai o Bolsonaro e, por trair, cobra caro. Cobra, sei lá, uma vice-presidência, muitos ministérios e tudo que a gente já sabe que eles precificam muito bem. Se o Centrão achar que dá para ter um candidato próprio ou que se aliar a uma das terceiras vias postas o beneficia, ele vai, talvez, buscar um impeachment. Porque aí tira o Bolsonaro da jogada e fica essa terceira via contra o Lula. Como a rejeição ao Lula é alta, a chance de um terceiro candidato fica palpável. E se eles perceberem que dá para construir aí uma alternativa sem ter que fazer o impeachment, também pode ser o cálculo, tá? Isso para dizer para vocês que não adianta a gente tentar prever tanto o futuro, a gente tem que ir avaliando as coisas conforme elas acontecem. Por último, finalizando aqui depois das minhas conjecturas controversas, o Bolsonaro, quando ele divulgou a cartilha do Temer, pedindo desculpa, alegando violenta emoção, ele assinou a sua rendição. Tá bom. Agora, quais foram os termos dessa rendição? O que será que o Michel Temer negociou? Porque o Bolsonaro entregou a carta e a própria dignidade perante os seguidores. Mas o que será que ele levou, né? Uma promessa de indulto para ele, para os filhos, quando ele não estiver mais no Planalto, talvez? Qual foi a promessa do presidente Michel Temer? O que eu quero que vocês sempre pensem é analisar a situação como o poder analisa. Para essa galera, a gente é plateia. O que é interessante para quem está no jogo deve ser o nosso raciocínio. Fiquem aí com essas 1000 pulgas atrás da orelha e a gente continua conversando sobre esse assunto. Beijo, até mais, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos.